Olá, gente! Bem-vindo ao canal Alma Livre. Meu nome é Carolina Palotti e eu vou falar um pouquinho sobre cirurgia na mama, as complicações que eu tive e, enfim, um câncer que veio logo após essa cirurgia e a segunda cirurgia que foi para remoção. Eu fiz um explant. Então, talvez esse vídeo fique um pouco longo, pode ser até que eu me emocione um pouco, porque é a primeira vez que eu vou falar disso. Finalmente, foram. Eu coloquei os implantes em 2019, então foram 4 anos, né, até agora e. 4 anos, caraca! Só que desde 2021 que realmente fui diagnosticada com câncer, até o ano passado eu tirar o implante e como que eu tô hoje. Primeiramente, assim, eu quero deixar muito claro que eu não sou médica, que nenhuma das informações que eu vou compartilhar aqui são certezas absolutas, até porque eu nem acredito em certeza absoluta, a não ser, né, que a gente nasce e morre. É muito complexo, né? A nossa saúde, as nossas células, tudo é muito relativo de acordo com a saúde do corpo, a saúde emocional, o ambiente que a gente vive. E sim, as técnicas dos médicos, a qualidade do implante, é um conjunto de coisas. Então eu vou compartilhar com vocês a minha experiência, o que aconteceu comigo, como eu leio essa experiência, para que sirva de aprendizado, inspiração, ou também, de repente, até que eu me conecte com outras mulheres que passaram por situações muito semelhantes, né? Que eu adoraria conhecer outras histórias assim. Mas vamos lá. Eu sempre tive uma relação muito sensível com os meus seios, tá? E eu acho que esse vídeo também serve de lição para o preço que a gente paga pela falta de autoaceitação, né, do nosso corpo. Muitas vezes a gente tem uma visão de como a gente gostaria que as coisas fossem, ao invés de se aceitar mais, né? Por mais que eu me considere uma pessoa que eu tenha uma aceitação bem maleável, assim, bem fácil, flexível de mim e do meu ambiente, eu sempre tive uma relação sensível em relação aos meus seios, porque eu tinha muitos seios quando eu era novinha e queria ter poucos seios, queria ter peito pequenininho. Tinha muito, isso me incomodava fisicamente e psicologicamente. Quando eu tinha uns 33 anos, né, eu resolvi fazer uma plástica para levantar, tirar um pouco os seios e levantar, deixar bem pezinho, bonitinho. Acabei que não falei com muitos médicos, fui por algumas indicações e encontrei uma médica que ela nem era tão amigável assim, mas eu também não sabia muito como me colocar, não tinha conhecimento dos erros que poderiam acontecer, da diferença de resultado. Eles te mostram foto de como vai ficar, você olha aquilo, você fala, eu quero, pode fazer, né? É isso que eu quero. A médica acabou me dando uma influência para pôr silicone, o que eu na verdade nem queria, e acabei não ouvindo a minha voz interior de falar, não, não quero implante, só quero tirar, deixar pequenininho, bonitinho. Acabei colocando os implantes e, enfim, fiz a cirurgia, fiquei muito ansiosa, muito animada para fazer. Fiz em São Paulo. Não vou dar muito detalhe de nome de nada, tá? Se alguém quiser, entre em contato comigo, conversa comigo diretamente. Mas aqui eu quero mais contar a minha história, das minhas decisões e dos problemas que eu tive, tá? Então, eu fiz em fevereiro de 2019 a mastopexia com prótese. Passou uns 2 dias que eu saí do hospital, eu comecei a ter muita febre. De 2 dias a uma semana, não me lembro certo. Eu tive muita febre, eu cheguei a ter 40 graus de febre. Realmente tive uma infecção. Parecia que o meu corpo não estava aceitando a prótese, estava tendo uma reação contra os implantes. Eu não sabia de todos os riscos, porque outro erro meu, tá? Com a ansiedade, com a ambição de ter, né? O entusiasmo de ter o implante, de ter o peito diferente, eu desconsiderei várias pesquisas importantes que eu deveria ter feito, que é essencial. A gente precisa entender qual é o risco.
o que de ruim pode acontecer. Não que a nossa mente vai ficar no ruim, mas é necessário, porque realmente você toma uma decisão muito mais assertiva se você sabe dos riscos dela, e você também consegue conversar com vários outros profissionais para perguntar, fazer perguntas estratégicas sobre esses riscos e entender qual a segurança do próprio profissional de responder essas perguntas e qual a experiência que eles têm de lidar com esses riscos, né? Então, assim, quando eu tive a infecção, que eu comecei a pesquisar dos riscos, eu fiquei muito assustada, eu tive ataque de pânico. Falei, pronto, eu vou morrer. Eu coloquei um implante de silicone e eu vou morrer. Eu fiquei muito, muito assustada. Os meus pontos abriram, parecia que o implante queria sair de dentro do meu corpo. A gente chegou a considerar agendar uma outra cirurgia para remover, mas aí, enfim, eu melhorei. Eu lembro até que, nossa, eu odeio tomar remédio, eu não gosto de tomar remédio, eu acredito na força do nosso corpo, eu respeito a medicina muito, eu acho que ela é muito avançada, ela é muito necessária, ela salva vidas. Remédios são muito necessários, mas em alguns casos a gente precisa também entender o poder da nossa mente, do nosso corpo, o nosso poder espiritual. Então teve muitos momentos que eu tava com muita febre, que nem o remédio abaixava a febre. E aí eu lembro que eu me conectei muito com a minha mãe nesse sentido, eu falei, eu quero me sentir feliz. Se eu me sentir desesperada, se eu entrar nesse buraco das coisas ruins que podem acontecer comigo agora, eu vou pirar e eu vou vibrar, todas as minhas células do meu corpo vão vibrar no medo. Eu quero ficar feliz, eu quero me sentir feliz. Eu lembro, eu amo teatro, eu amo artes, né? Então a minha mãe acabou indo comigo assistir várias peças de teatro. Teve um dia que a gente assistiu 2 peças no mesmo dia, que me fez muito bem, me fez rir, me fez me sentir muito feliz, conectada com a arte, que é uma coisa importante pra mim, pra minha alma. E a minha febre abaixou. Mas tomei muito antibiótico, me fez super mal os antibióticos. E eu, enfim, melhorei. Nesse momento, eu tava no processo de me mudar de Los Angeles para o Havaí. Então, eu tinha tirado alguns meses para viajar no Brasil e me mudar para o Havaí. Acabei tendo que adiar minha viagem para o Havaí por 2 meses para eu conseguir me recuperar, para os meus pontos fecharem. Até então, eu não entendia qual é o impacto dos implantes dentro do meu corpo. Passaram-se alguns meses, cheguei na Havaí em abril de 2019, mais ou menos em junho, final de maio, junho, eu comecei a ter muita inflamação pélvica, que é uma coisa muito séria na mulher. E a inflamação pélvica, o corrimento, muitas vezes, eles não são o problema, né? Eles são sintomas. Quando uma mulher tem um corrimento, não necessariamente, obviamente eu não sou ginecologista, muitos ginecologistas vão querer me corrigir, porém eu aprendi isso dentro do meu processo, é que você pode ter um corrimento que é uma causa de uma bactéria, de um fungo, ou você pode ter um outro problema muito sério no seu corpo que também causa esse tipo de corrimento como um sintoma. Por quê? Porque quando existem bactérias ruins no seu corpo, elas também vão combater as bactérias boas, e as bactérias boas controlam os fungos. Então, olha para isso com carinho, com muito cuidado, porque pode ser que seja só um alerta de que outra área do seu corpo está em conflito, tem alguma coisa errada com você. E principalmente a anemia. A anemia, que é a falta de ferro, ela causa muitos problemas na mulher, tá? Enfim, isso aí eu vou deixar para uma ginecologista explicar. Inclusive, eu posso até trazer alguém para o canal para explicar melhor isso, de uma forma médica, né? Mas aqui, o que eu tô compartilhando com vocês é muito do que eu aprendi com o meu próprio corpo dentro do meu próprio processo, e isso é muito, muito importante. Eu comecei a ir em vários médicos e tratar o corrimento como um problema e não como um sintoma. Tratava, voltava, tratava, voltava. Passaram-se uns 3 meses, eu comecei a me sentir muito cansada, me sentia cansadíssima, não conseguia ficar conversando com alguém em pé, sabe? Sem ficar em pé, eu queria deitar, queria sentar, às vezes ia encontrar amigas minhas para conversar lá no Havaí. Aí eu comecei a achar que o problema era que eu tava no Havaí. É a água do Havaí, é o clima, é a natureza daqui, meu corpo tá se adaptando, né? A mente tá sempre tentando encontrar uma justificativa
pro que o corpo tá falando, né? E o nosso corpo, ele fala, o nosso corpo grita. E se a gente tá o tempo todo com interferências do mundo externo, a gente não consegue ouvir o corpo. Tem que parar, tem que olhar para dentro, né? A meditação, ela é uma grande ferramenta para a gente conseguir silenciar o mundo externo e ouvir o mundo interno, que é o que é a nossa. A gente tem uma sabedoria divina, somos natureza, né? Olha a natureza do mundo. Então, assim, temos muita potência dentro de nós. E aí eu tava com essa interferência, né, do mundo externo, o que é o estresse, preciso arrumar trabalho, tô nessa ilha, dinheiro, isso. Eu comecei a tentar entender o que estava acontecendo, mas muito pro externo. Aí passaram-se alguns meses, muito cansaço, com uma sensação de febre, mas não tinha febre, continuei indo em outros médicos, estava trabalhando, tinha um convênio, consegui em alguns médicos melhores, mas já tinha passado até médico particular, tinha feito exames de tudo que você pode imaginar, e aí eu comecei a pensar, o meu corpo tá rejeitando a prótese. É a prótese, porque antes de fazer a cirurgia eu tava saudável, não tinha problema nenhum, e de repente, depois da cirurgia, eu comecei a desencadear várias inflamações no meu corpo. E consegui agendar 2 cirurgiões plásticos no Havaí pelo convênio, e aí eles falavam que não era prótese, era impossível ser a prótese, não tem nenhum estudo que fala que a prótese pode ser a causa dessa doença do silicone. Mentira, tá? Mentira. Ponto. Tem muito médico bom, cirurgião plástico, que já fala que dá problema sim. É muito relativo. Tem gente que tem implante por 20 anos e não tem problema. Tem gente que tem implante e tem problema. Tudo é relativo de acordo com a marca, com a cirurgia, com a saúde do corpo da pessoa, com o sistema imunológico da pessoa. Você pode ser uma pessoa super saudável que tem um sistema imunológico que não vai ser compatível com esse tipo de implante. 1000 coisas, milhões de razões. Então, por isso que não leve o que eu tô te falando, que é o que aconteceu comigo, como a verdade para você. Mas tenha conhecimento de que existe essa possibilidade e acontece em tudo de forma diferente. Cada mulher tem uma reação diferente. Comigo, esses médicos falavam que não. E aí eu voltava no médico, os médicos cirurgiões plásticos, eu voltava no médico geral e falava, tem alguma coisa errada comigo? Tem alguma coisa errada comigo? E a gente fazia uns exames bem básicos, né? Porque aqui, principalmente nos Estados Unidos, eles não fazem um monte de exame, eles fazem um exame de acordo com aquele sintoma. Então, eu consegui, depois passaram-se mais uns 2, 3 meses, a gente estava no meio da pandemia, isso, né? Com pandemia, com tudo. Durante a pandemia eu tirou um pouco o foco, eu continuava com os problemas, mas a gente estava, todos os hospitais com foco na pandemia, no Covid e, enfim, todo mundo sem trabalho, todo mundo preso. Eu tava no Havaí nessa época, eu tava lá ainda, eu morava num barco, que essa história é para outro momento. Então, assim, tipo, eu acabei me dispersando um pouco, mas ainda sentia muito esse cansaço e essas inflamações. Aí foi em julho de 2020 que eu fui viajar no meu aniversário e tive muita febre. Aí testava pra Covid e não dava nada na Covid, mas eu tinha febre. Passou uns 2 meses e nesse período eu me senti extremamente depressiva, pra baixo, sem energia e com uma tristeza muito profunda. E óbvio que assim, a vida ela é feita de altos e baixos, a gente se sente feliz e a gente se sente triste, o tempo todo isso acontece, né? E se a gente sabe fazer a volta, né, e conseguir focar nossa mente nas coisas boas, às vezes é um momento, às vezes é uma decisão, uma frustração, uma coisa que aconteceu que desencadeia a nossa tristeza. Mas era diferente essa, porque eu sentia assim, eu acordava muito triste, eu sentia que tinha alguma coisa errada no meu corpo e eu ainda achava que eram os implantes, era um implante, os médicos falavam que não era. Eu cheguei a pedir para o convênio aprovar, eu fazer a ressonância, eles não aprovaram, fizeram só ultrassom, mas o ultrassom não mostra se há ruptura. Dependendo da ruptura, eles não mostram, né? E aí ou se é o problema.
Aí eu encontrei em 2020, foi quando eu voltei pra Califórnia por 2 meses pra viajar com uma amiga minha, a Raquel, que inclusive aí é outra história legal pra fazer um vídeo bem lindo, inclusive de homenagem a ela. Durante todo o processo daqui da Califórnia, eu descobri que eu tinha uma bolinha no pescoço, e até então eu achei que fosse uma picada. E nessa época tinha acontecido algumas coisas aqui em LA comigo, e eu ia gravar um vídeo para explicar sobre o que tinha acontecido. E nesse vídeo, assistindo esse vídeo, eu vi uma bola no meu pescoço. Logo depois que eu já tinha sentido essa bolinha, que eu achei que tinha sido uma picada de alguma coisa. E aí eu olhei ela e falei, nossa, caramba, que grande essa bola no meu pescoço, e eu não tinha prestado atenção nela. E aí eu comecei a olhar assim, aí eu pesquisei na internet sobre bolas no pescoço, o que era, e aí falava sobre o linfoma, sobre os nódulos linfáticos, que podia ser pela Covid, também causa isso, que podia ser por uma gripe, enfim, vários tipos de vírus poderiam causar esse inchaço nos nódulos linfáticos, e também câncer, o linfoma. Eu falei, bom, vou pesquisar melhor sobre isso. Aí eu entrei em contato, aí fala no site, né, do hospital e da explicação mais científica sobre o que estava acontecendo, falava que para esperar de 1 a 2 semanas, se o linfonodo, né, se o nódulo linfático não desinchasse, procurar um médico. E eu comecei a olhar as minhas fotos e eu vi que eu já estava há 8 meses com essas bolas no meu pescoço. E a gente, olha que loucura, porque depois que eu vi pela primeira vez, eu não consegui não ver, era muito grande. Só que até eu não ver pela primeira vez, eu nunca tinha nem prestado atenção que eu tinha uma bola no meu pescoço. E nem o meu namorado da época, que eu perguntei pra ele, falou assim, eu nunca prestei atenção, mas agora que a gente viu, é muito evidente. Eu comecei a olhar fotos e todas as minhas viagens, as fotos que eu tinha tirado desde janeiro daquele ano, tinha uma bola, né? Ou seja, eu coloquei o implante em fevereiro de 2019, já no final do ano já começou a inchar os meus nódulos linfáticos. Aí eu fui pro Brasil, eu voltei, né? Fui no médico aqui na Califórnia. Na mesma hora que eu vi, eu fui numa emergency care, né? Numa central de emergência, e eles fizeram um ultrassom, analisaram e falaram, olha, você tem alguns nódulos linfáticos que estão bem engrandecidos e eles estão acima da medida que a gente considera benigno, o que significa que as chances de ser maligno são muito maiores. Pode ser que não seja, mas a maior chance de ser. Aí eu peguei um avião, voltei para o Havaí, tive que ficar lá de quarentena 14 dias, consegui agendar uma biópsia no hospital do Havaí. Fiz a minha primeira biópsia, que foi nossa senhora, assim, esperar o resultado dessa biópsia não foi nada fácil. E nesse processo, que aí eu acho que tá um grande aprendizado que a PNL me ensinou, não é sobre o que acontece pra você, mas como você se relaciona com o que acontece. E naquele momento já tinha praticado muito essa regrinha, né, do 90 a 10. 10% é o que acontece pra você, 90% é o que você faz, né, com isso. Eu falei, e aí, tipo, vou pesquisar quais são as minhas, o que é, né, esse câncer, o que pode ser, qual a causa, qual a cura, qual o meu risco, o que vai acontecer comigo. Eu acredito muito, e aí minha professora de PNL fala, né, fear, que significa medo em inglês, fala fear, fake evidences about reality, que é falsa evidência sobre a realidade, né? Que medo nada mais é do que a ausência do conhecimento. Então, pra mim, quanto mais conhecimento eu tenho, mais autonomia, mais poder eu tenho sobre aquilo. Então, eu busquei entender muito, muito, muito quais eram todas as causas que poderiam, todo tipo de doença que poderia causar aquilo em mim. E aí, quando eu ia no médico, eu falava pra minha médica, então eu quero saber se eu tenho lúpus, se eu tenho isso, vamos testar tudo. E algumas vezes, por incrível que pareça, não podia fazer o teste se eu não tivesse um sintoma específico, então eu tinha que ter o sintoma. Eu ia lá e falava, olha, no dia seguinte, tinha que vomitar? Vomitei. Tem que ter dor de barriga? Tô dando dor de barriga. Eu falava os sintomas para poder me investigar, porque nesse processo que a gente estava tentando descobrir, a minha biópsia veio que era benigna. A massa que eles tiraram de mim deu que era benigna.
Então eu falei assim, bom, não é câncer, né? Então, vamos ver o que é. Enfim, muitos detalhes, né? Mas passaram-se mais 2, 3 meses eu tentando investigar o que é e eu ia pra minha médica e eu falava, é o implante, é o implante. Mas a gente já fez ultrassom, eu falei, tem que pedir ressonância, o ultrassom não vai fazer, eu não consegui aprovar para o convênio fazer a ressonância. Aí nisso, depois de uns 4 meses tentando descobrir, fazendo exame de sangue, eu fazia um exame de sangue que chama proteína C reagente, que é uma proteína que diz se ela é muito elevada, diz se tem alguma inflamação no corpo. E o máximo que pode, o ideal seria dar 1, o 3 já é sério, que pode até causar ataque cardíaco na pessoa. O meu tava 40. E eu falava pra médica, como assim? Vou estar 40, você vai me mandar pra casa, eu preciso descobrir qual é o meu problema. E ela tentando também descobrir, ela conseguiu me mandar para um médico num instituto no Havaí, que é Instituto de Cabeça e Pescoço, que eles são especializados em todas as doenças de cabeça e pescoço. Aí lá vai eu, né? Abril de 2021. Tudo isso, já imagina, quase 1 ano, 2 anos depois da minha cirurgia e eu ainda tentando investigar qual é o problema. Aí eu cheguei lá no Instituto de Cabeça e Pescoço para explicar pro médico qual era o meu problema. E eu confesso que eu já tava cansada de explicar. Eu falei, ai, não acredito, eu vou ter que explicar tudo de novo. Aí eu lembro direitinho que entraram várias pessoas na sala. Pode ser que eu me emocione. Fala um pouco disso. Ai, coisinha. Entraram várias pessoas na sala e aí o médico entrou e o médico falou assim, olha, Carol, eu entrei em contato com o hospital que fez a sua primeira biópsia porque eu vi o seu ultrassom e os seus linfonodos estão muito grandes realmente, eles têm todo um comportamento e uma genética, sei lá como eu explico aqui, que indicava que poderia realmente ser câncer. E eu entrei em contato com o hospital, eu solicitei o sample, né, a amostra dessa biópsia e eu reavaliei a biópsia e eu consegui identificar que realmente você tem as células do Hodgkin's linfoma, né, linfoma de Hodgkin. Aí que é um câncer. Aí eu lembro muito assim que na hora que ele falou isso, eu não consegui enxergar ele nem ouvir. Olha que loucura, né? A nossa mente é bem de filme mesmo. Quer dizer, o filme é inspirado na realidade do nosso corpo, né? Que eu realmente, assim, entrei um pouco em estado de choque, aí eu comecei a chorar, mas eu falei, eu tô bem, eu tô feliz que eu sei, porque eu tô tanto tempo tentando investigar, descobrir qual é esse problema, que agora pelo menos eu sei o que é e eu posso focar na solução desse problema. Ele com certeza, esse é o melhor mindset, né? A melhor mentalidade que você pode ter nesse momento. Aí dentro da sala já tinha a assistente do oncologista, tinha assistente social, psicólogo, assim, foi muito acolhida, muito bem tratada, que eu falo, foi um sistema espiritual que cuidou de mim naquele momento, não sei como, não sei porque eu tava no Havaí naquele momento, com aquelas pessoas, mas foi perfeito, assim, sabe? Perfeito, assim, tudo. Até a forma como eles falavam comigo. E aí nesse mesmo dia eu conheci meu oncologista, que me explicou o que era Hodgkin's linfoma, e eu posso falar sobre a Hodgkin's linfoma num outro vídeo, mas o que eu quero falar muito aqui, continuar focando, é no implante, tá? E aí eu conversei com o médico, falei, médico, é o seguinte, né, Dr. Chong, Clayton Chong. Falei pra ele, pode ser que seja o implante? Ele falou, Carol, muitas causas, a gente não tem uma causa pro Hodgkin's linfoma, não existe uma comprovação do que causa. A maior probabilidade que é radiação, né? Radiação de química ou em pesticida de alimentação, vírus causa Hodgkin's linfoma. Um deles chama Epstein-Barr, que deu positivo para mim, que é um vírus que pode sim infiltrar no núcleo da minha célula e causar mutação genética dentro da célula que é considerada o linfoma de Hodgkin clássico. E, enfim, e aí, beleza, iniciei uma quimioterapia, que eu vou falar sobre isso depois de outro momento, finalizei a quimio, fiz em 4 meses,
Entrei em remissão com 1 mês e meio já, mas aí fui considerada mesmo em remissão depois dos 4 meses. E aí eu falando ainda pro médico, é o implante. Aí eu estava em contato com o médico no Brasil, me acompanhando, porque para eu no Brasil remover o implante eu tinha que estar curada e com as minhas hemoglobinas muito boas, né? Que são as células vermelhas do corpo, que é não ter anemia, né? Quando você tem anemia é que você tem as hemoglobinas com uma qualidade muito baixa, você não tem o ferro, seu sangue não está oxigenando. Quando para você fazer uma cirurgia, as suas células brancas e vermelhas tem que estar boa, tem que estar muito boa, né? Porque é a branca que te protege de ataques. E eu tive o câncer na célula branca. Então assim, tava curada do câncer e tudo mais, e aí fui fazer o CT scan pra saber se eu tava bem. E aí nesse CT scan já mostrou que esse implante do lado esquerdo, que foi o lado que eu senti que os pontos abriram, foi o lado que eu tive o câncer, foi o lado que eu falei pra médica várias vezes no Brasil que eu tava sentindo que tinha alguma coisa errada com o meu implante, foi o lado que o implante saiu no CT scan, que ele probabilidade de rompimento. E aí eu consegui fazer alguns exames no ano seguinte, né? Eu finalizei, isso aí foi em novembro de 2021 e 2022 eu voltei para Los Angeles, decidi voltar a morar aqui na Califórnia e aí eu consegui fazer um exame de novo, um CT scan depois de 6 meses que comprovou realmente que estava rompido. Quando eu fui pro Brasil fazer a cirurgia com o Dr. Renato, para remover os implantes e refazer a mastopexia, eu vou postar a foto aqui, essa foto aqui que eu vou mostrar agora, tava completamente rompido dentro de mim. Ele tava destruído o silicone, ele tava aberto, inteirinho aberto, ou seja, as chances desse implante tá vazando dentro de mim desde que eu coloquei ele é muito grande. Completamente saudável, eu faço uma cirurgia, reclamo que tem algum problema, tenho febre, tenho infecção. Falei várias vezes pra médica que eu sentia que tinha alguma coisa errada no meu lado esquerdo. E aí, 3 meses depois começa a desenvolver um problema, tive anemia super forte, tive que tomar ferro na veia, as minhas inflamações, desenvolvi o linfoma, que é dentro das células de defesa do corpo, ou seja, meu corpo entrou total em conflito tentando me proteger daquele implante que estava vazando, muitas chances de estar vazando. Para estar destruído dessa forma como eu estou mostrando para vocês na foto, gente, é sério, é muito sério isso, entendeu? Eu poderia ter morrido. E outra, todo o transtorno emocional, psicológico e físico, né? Com a insatisfação da cirurgia, com o preço que eu paguei, com todo o estresse emocional, físico, com a quimioterapia. Foram muitos danos para ter uma troca estética, sabe? Enfim, aí eu consegui remover. Parece que eu nasci de novo quando eu tirei aqueles implantes de dentro de mim e refiz a mastopexia. Quero falar um pouquinho sobre isso num outro vídeo, porque isso eu quero muito focar no implante. Mas a cirurgia plástica nunca fica perfeita, eu preciso fazer correções agora também, que eu vou te falar que causa muito estresse psicológicos e emocionais. Por mais positiva que eu seja, é uma coisa que mexe muito com a gente, né? Essas áreas do corpo, principalmente os seios. Então, acho que tem aí mais histórias para falar, eu tenho algumas correções para fazer, só que o fato de eu não ter os implantes dentro de mim é uma sensação de segurança muito boa. Se eu tivesse o poder de voltar atrás e nunca ter colocado eles, eu voltaria e nunca colocaria, né? Então, assim, foi um processo muito longo. E então, assim, quis compartilhar com vocês o que aconteceu comigo, para que você realmente considere muito, assim, o médico que você vai fazer, a qualidade do implante e, assim, ter certeza, é isso que você realmente quer? Precisa pagar o preço da beleza, sabe? Será que a gente precisa mudar quem a gente é, como a gente é? É importantíssimo se cuidar, fazer academia, malhar, se alimentar bem, com certeza, fazer musculação para envelhecer com saúde,
para envelhecer com um corpo forte, né? Eu tô fazendo bastante musculação ultimamente, mas confesso que é desafiador. A gente sabe criar uma rotina, criar um padrão saudável para o seu corpo. Se a gente não está acostumado, esse processo inicial é um processo desafiador, só que o ganho é muito grande. E aí, a perda, no meu caso, tudo que eu passei, o choque emocional, o medo de morrer, o medo de não aguentar, o medo de não saber o que está acontecendo dentro de mim, foi muito assustador. Então, assim, se fica uma lição aqui que eu gostaria de compartilhar, eu conheço pessoas que têm prótese de silicone e nunca tiveram problema, tá? E eu conheço várias pessoas que tiraram, porque não estava rompido, mas tiveram conflitos no sistema imunológico. Do corpo tá sempre brigando, tá sempre tentando entender o que é aquele corpo estranho, né? Não faz parte da biologia do corpo. Se cria essa camada de proteção para separar esse implante de toda o resto da biologia do corpo. Então, assim, é muito importante ter o conhecimento dos riscos. Saiba quais são os riscos, converse com os médicos sobre os riscos, né? Tenha certeza que, outra coisa, ouve o seu corpo, né? Porque assim, desde o momento que eu saí da primeira cirurgia, eu sabia que tinha alguma coisa errada. E assim, como era muito novo ter aquele entendimento, eu consegui ouvir o meu corpo falando: Carol, tira esses implantes porque a escolha foi errada, sabe? Tipo, ele não tá, seu corpo não vai aceitar. Ouve o seu corpo, faça as pesquisas apropriadas, tenha conhecimento antes de tomar uma decisão dessa, tá bom? Então assim, qualquer pergunta que vocês tenham, por favor, pergunte, escreve nos comentários, entre em contato comigo. O meu Instagram da Alma Livre, do canal Alma Livre, tá aqui no meu About, no canal, sobre os detalhes do canal. Vai lá, segue também, pode mandar mensagem pra mim lá se você tiver alguma pergunta. E é isso, eu espero que esse vídeo te ajude, que esse vídeo chegue nas pessoas que precisam ouvir, tá bom? Até o próximo vídeo. Alguém dormiu? Dormiu? Alguém dormiu muito.